A Bíblia diz que o maior ato de poder que foi realizado no universo foi na cruz do Calvário. Não foi? Não há outro. Tudo está incluído ali. Tudo. A igreja, reino, eternidade, passado, futuro, tudo está lá. Mas se você ler 2 Coríntios capítulo 13, Paulo diz: Cristo foi crucificado em fraqueza. Sabia disso? Mas, irmão, você pode estar certo. O momento vai chegar em que você vai ter que ter o poder para dar a sua vida. Se Deus manifesta na nossa vida, Deus é amor, irmão, isso é o que vai perdurar por toda a eternidade. O que é isso, irmãos? Em Filadélfia. É amor fraternal. Bem, irmão? Esse Filadélfia que nós estamos, né? Nós queremos viver, né? Que nós estamos querendo viver dentro dessa realidade, irmão, e inclui todos os irmãos, indistintamente, irmão. Não jogue. Irmão, é um privilégio. E não esqueça, irmão, se o Senhor deu uma visão para uns poucos, sabe para quê? É para você chegar no Rio Jordão, as águas da morte estão passando, é para você, que é o levita, coloque o pé e faça as águas da morte parar, para que os outros possam passar. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será submergida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestidos de panos de saco, desde o maior deles até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto onde bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um no seu mau caminho da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria, e não o fez. Nós devemos capítulo 1, depois nós vamos prosseguir, né? Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, nós nos voltamos para a Tua palavra agora, Senhor. Mais uma vez queremos dizer, Senhor, que as palavras de vida eterna só pertencem a Ti. Nós não temos nenhuma palavra, Senhor. Ó Pai, não há nenhum depósito, não há nenhum escrito, não há nenhuma transparência, Senhor, não há nenhuma relação que possa satisfazer o Teu povo, Senhor. Só as nossas vidas, Senhor, só podem realmente ser sustentadas pelas palavras que saem da Tua boca, porque nem só de pão nós entendemos, mas de toda a palavra reina, palavra viva, palavra revelada, que o Senhor fala ao Espírito de cada um de nós, meus Deus santos. Senhor, dá-nos essas palavras agora. Senhor, a Tua palavra são Espírito e vida. Conceda-nos, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor vai preparar a sua noiva, Senhor, uma igreja imaculada, sem mancha, sem ruga, santa e irrepreensível, mas é pela lavagem da água, pela palavra reina, palavra viva. Senhor, dá-nos essa palavra, lava as nossas vidas, Senhor, traz quebrantamento, traz arrependimento, traz confissão, Senhor. Ó Senhor, mostra, Senhor, para nós nessa manhã, quanto nós vivemos diante dos homens, por isso o véu está posto diante dos nossos olhos, e não podemos contemplar o Senhor com o rosto descoberto, para sermos transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor, no Santo Espírito. Por isso, Senhor, faz-nos voltar para Ti hoje, Senhor. Faz-nos contemplar o Teu rosto, Senhor. Faz-nos ver a Tua glória, Senhor, como Isaías, como Daniel,
tantos céus, Deus, Senhor, que viram, Senhor, e foram abatidos a teu nome. No nome do teu Filho, para a glória do teu nome, para a nossa edificação, nós te suplicamos, agradecidos a teu nome. Em nome de Jesus. Irmãos, nós mencionamos ontem um pouquinho, e graças a Deus, a palavra de Deus, nós temos uma coisa que se chama a segunda chamada. E se nós não tivéssemos essa segunda chamada, todos nós não poderíamos caminhar. Todos nós fracassaríamos. Todos nós chegaríamos a um ponto em que nós teríamos que parar. Porque se o Senhor não chamasse Jonas a segunda vez, Jonas acabou o tempo dele. Ele só experimentaria do lado da morte. Nós não podemos viver na morte. A morte é o caminho para a ressurreição. É o caminho. Nós não temos que viver na morte. Ninguém pode viver escrito na testa assim, morto com Cristo. Esse é um lado da verdade. O outro lado é se você morreu, também você vai ressuscitar. Graças a Deus que nós temos a segunda chamada do Senhor. Estava comentando ontem com a irmã Jaque, à noite, que nós precisamos ter muito cuidado, porque nós podemos entender que essa segunda chamada se refere a coisas corriqueiras da nossa vida. E isso vai nos oprimir. Por exemplo, o Senhor me chamou para poder fazer visita na cidade, visitar pessoas, eu não obedeci. Então, se ele não tiver uma segunda chamada, isso vai acontecer. Não é coisa assim tão simples. O Jonas teve uma caminhada com o Senhor, uma vida com o Senhor. Ele teve um ministério reconhecido de profeta. Ele profetizou na época do rei Jeroboão II, aquela profecia que nós vimos aqui, lá em 2 Reis, 14, 25. E a profecia se cumpriu e ele foi uma pessoa respeitada. Ele ganhou um nome, ele tinha uma posição. Então, é para essas pessoas que a segunda chamada é importante. E ela vai acontecer. Porque chegou num ponto da vida do Jonas que, mesmo com todo o crescimento que ele tinha, ele desobedeceu. Ele desobedeceu o Senhor. Ele não obedeceu. E por essa razão é que para uma pessoa desse nível, Deus tem que ter uma segunda chamada. Quantos os irmãos sabem, isso está bem mais voltado, não propriamente, eu até citei um exemplo de um irmão, um pastor, que lamentavelmente hoje está caído, até onde eu sei, até o momento, mas não é essa a verdade. Não é que uma pessoa caiu no pecado, Deus vai ter uma segunda chamada para ele, não. É que quando ele se arrepender, acertar a vida dele com Deus, for perdoado, lavado pelo sangue do Cordeiro, pagar o devido preço pelo erro de ser um representante do Senhor e ter caído num pecado público como esse, depois de ter anunciado por todo o Brasil e até posterior, a verdade da Bíblia, e de que o marido deve viver com uma só mulher, com a sua esposa, e hoje ele vive com outra. Depois que ele consertar tudo isso, aí sim, a comunhão dele estiver sendo restaurada com o Senhor, aí o Senhor pode dar uma chamada para ele dizendo: volta a fazer o que você fazia. Nesse sentido, o pecado dele não, esse erro do pecado não entra aqui não. Aqui, o que entra é a desobediência do profeta, dizer: não, Senhor, eu não quero pregar, se o Senhor me mandar pregar para cá, eu vou, mas pregar em mim eu não vou. No fundo, ele tinha um espírito de proteção pelo povo de Israel, pelo povo dele. Mas o segundo ponto é que ele não queria ser desacreditado como profeta. Se eu já preguei a primeira vez, eu já anunciei a palavra de Deus a primeira vez, eu dei a profecia e ela se cumpriu, como é que eu vou pregar agora em mim? E se Deus resolver poupar esse povo? Como é que fica a minha palavra? Como é que fica a minha postura como profeta? De que Deus vai destruir e não destruir. Então, irmãos, nesse momento o Senhor diz: olha, Jonas, eu tenho que tratar com um aspecto da sua vida. Irmão, é a coisa mais verdadeira. Eu posso falar com os irmãos porque Deus me deu essa mensagem para Jonas. Hoje ela é muito mais real para mim do que quando eu ganhei. Eu ganhei exatamente numa situação em que eu não queria ir para mim. Eu não queria ir para mim. Se eu tivesse nível espiritual, eu teria ido para mim, mas eu não fui. Eu fui para Tarsis. Por isso Deus me deu essa palavra. Só que no momento em que eu ouvi essa palavra, eu só consegui entender que Jonas estava sofrendo. Deus estava tratando com Jonas. Jonas precisava aprender a amar os seus inimigos.
conseguindo ver, que eu não estava conseguindo amar os irmãos. O espírito de legalismo do Jonas, nós não somos diferentes dele. É que ele foi a Nínive, preste bem atenção para o irmão dele. Capítulo 3, deixa sua Bíblia aberta, por favor. Capítulo 3, versículo 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ele foi segundo a palavra do Jeová. Veio a palavra do Senhor, do Jeová. Capítulo 3, versículo 1. É o Jeová que o mandou. É o Senhor da misericórdia, é o Senhor do perdão, é o Senhor do sangue. Né? Mas ele foi lá e diz a palavra de Deus. Jonas anunciou para eles Deus. Ele anunciou para eles o Deus Criador, o Deus da justiça, o Deus que castiga. Não está vendo? É esse o nosso espírito. Quando nós sofremos, nós pensamos que Deus vai tratar, Deus vai pôr a mão naquela pessoa. Não precisamos que isso acontece com algumas pessoas, não. Eu vi uma fita em que o irmão Stephen Cohn, esse servo de Deus que alguns conhecem, sabe do livro espiritual dele, ele disse que uma vez ele teve um problema com o irmão, e foi um problema tão desagradável, ele tinha certeza que ele estava certo. Falou, não é possível esse irmão fazer isso comigo, isso é um absurdo, não tem justificativa. E ele então, disse que simplesmente depois de tentar mostrar para aquele irmão que ele estava errado, o irmão continuava pisando, ele sentou do lado e disse assim, eu fui para o monte com o Jonas, e fiquei sentado lá, esperando para ver quantas pedras que caíram na cabeça dele. Ele disse, Deus colocou pedras na minha cabeça, não na minha. Não, esse é o nosso espírito. Nós não queremos que o que se manifeste para os outros é o Jeová. Nós queremos que se manifeste o Elohim. Né? Esse Deus que hoje é pregado no mundo inteiro, na televisão, né? Até na televisão hoje, aleluia, né? O Senhor Jesus tem poder, até em novela você vê isso hoje. Esse povo conhece o Deus Elohim. Está vendo? Por isso, se você voltar lá no início, eu não vou pedir para você ler por causa do nosso tempo. Se você voltar no início da Bíblia, quando Eva teve o primeiro filho, que foi o Caim, ela diz, adquirido o Senhor o varão. Ela usou a palavra Senhor. Não foi isso? Adquirido o Senhor. Não, acho que nós temos que ver, senão os irmãos não. Vai ficar vago demais. Capítulo 4 de Gênesis. Enquanto os irmãos procuram, eu vou me aliviar aqui no capote de frio. Gênesis, capítulo 4, verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, ela concebeu de uma moça Caim. Então disse, adquirir um varão com auxílio do Senhor. No original, você sabe o que ela estava dizendo? No original hebraico, ela disse assim, adquirir um varão, a saber, Jeová. Ela achava que esse varão tinha nascido de Jeová. Sabe por quê? Deus falou com ela que um nasceria dela, que esmagaria a cabeça da serpente. Não foi isso? Não é assim que nós agimos. Deus fala assim, olha, eu vou dar um carro para você. Ah, nós esperamos na semana que vem. Não é? Deus diz, olha, eu vou fazer de você uma pessoa muito consagrada, fazer de você uma pessoa vencedora da Bíblia. 3 meses depois nós achamos que sabemos a vida toda. Eva era assim. O Senhor disse, olha, eu vou te dar um varão que vai nascer de você, ele vai esmagar a cabeça da serpente. Ela disse, adquirir um varão que é o Senhor. Ela nem entendia que o filho que tinha nascido dela, que não nasceu da Maria depois, o Jeová, podia ter nascido dela. Né? Só que quando ela viu esse que tinha nascido primeiro matou Abel, ela ficou desiludida. Quer ver? Prova? Verso 25 do
mesmo capítulo. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse o quê? Bom, tá vendo? Irmão, olha, maravilha-se com a palavra de Deus, irmão. Quanta coisa pequenininha escondida aí. Agora não é mais adquirir um varão do Senhor. Agora Deus me concedeu. Ela perdeu a esperança no Jeová. Sabe, não vale a pena. Não vale a pena caminhar. Tá vendo? Qual família quer nascer? Mas olha só, olha que monstro que eu gerei. Estou esperando que vai nascer o Salvador, que diz que esmagaria a cabeça da serpente. E agora nasce esse monstro, meu filho, esse Caim. Matou meu filho querido, Abel. Agora gerou outro filho lá. Deus é o Criador, né? Deus da justiça, do juízo. Não tem nada a ver. Verso 26. A Sete nasceu também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí, se começou a invocar o nome do Senhor. Não, isso dentro do livro de Jonas tem um significado tremendo. Só para mostrar para os irmãos que não estou inventando as coisas da Bíblia. Tá? Ele pregou. Por que nós sabemos que Jonas pregou Deus para aquele povo? Nós não sabemos se a pregação do Jonas, de acordo com a Bíblia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Nós vamos entendendo? O espírito que ele prega dizia se era Jeová ou se era Elohim, se era o Senhor ou se era Deus. Essa é a maneira na Bíblia, tá? Eu acredito que em português não posso te garantir, mas é a maneira de você saber onde está Jeová é Senhor, onde está Elohim é Deus. Ok? O que acontece? Aqui a palavra de Deus diz que os ninivitas, capítulo 3, verso 5, creram em quem? Deus. Está vendo? Né? E depois o versículo 8, exclamarão fortemente a Deus. Metade do versículo. Versículo 9, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e apartará do furor da sua ira. E viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do seu mal que tinha feito lhes fazer. Agora volta atrás um pouquinho, volta a sua página aqui. Capítulo 1, versículo 9. Jonas lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor. Está vendo? Esse Senhor é o Deus do céu, é o Deus criador, né? Deus do céu, ele é o criador, que fez o mar e a terra. Verso 14, o que aconteceu? Os homens do barco, que fizeram? Clamaram ao Senhor: ó Senhor Jeová, Salvador, misericordioso, clemente, paciente, Salvador. Né? Eles clamaram ao Senhor. Para eles o Jonas pregou o Jeová. E eles clamaram Jeová, porque eles ouviram falar: eu sou servo, né? O céu, eu sirvo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Está vendo? E ele disse: o Senhor, isso que está acontecendo com esse homem, não faça o sangue dele cair sobre nós, porque tu, Senhor. Olha, irmãos, nenhuma vez usaram a palavra Deus. Aí, ó, versículo 9, depois versículo 14, duas vezes, versículo 16: temeram, pois estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram morte. Agora, irmão, imagine só: oferecer sacrifício ao Senhor dentro do barco. Dá para acreditar? Que tipo de sacrifício? Ovelha, meio difícil. Você está entendendo? Um negócio assim totalmente estilo pagão. Eles não tinham como. Quem sabe queimaram lá, não sabe, a Bíblia não diz o quê, mas eles queimaram alguma coisa, oferecendo, o Senhor aceita como sacrifício. O que é sacrifício? É que você põe fogo e aquilo sobe como fumaça. É o holocausto que Deus ensinou depois do povo dele. Não é isso? Que você põe fogo, só sobe o cheiro, embaixo fica cinza. Isso aqui é sacrifício. Sacrifício é você fazer alguma coisa para o Senhor que as pessoas olham e dizem: tem um monte de cinza. Né? Lá no céu, Deus está sentindo um cheiro suave, agradável daquilo que foi queimado. Né? Isso que eles fizeram aqui. E aí, irmãos, o Senhor, na misericórdia dele, o que ele vai fazer? Ele prepara
Preparou o Senhor um grande peixe. É o Senhor. Ai de Jonas se fosse Deus, né? Então foi o Senhor da misericórdia que preparou para ele o peixe, né? Tá bom, Jonas, agora você quer ser levantado e você vai ser atirado no mar, ou seja, você está pronto a aceitar a cruz, você quer negar a si mesmo, quer me seguir? Muito bem, então eu vou colocar você exatamente onde você precisa, no lugar da bênção, no peixe. O peixe é o Senhor Jesus, é Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Jonas foi unido com o Senhor na morte, né? O Senhor preparou esse peixe. Vai, olha aqui, os ninivitas é totalmente o contrário, é Deus, 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 Deus e Deus. Triste, né? Depois de pregar, quando ele viu o que tinha acontecido com aquele povo, resultado da pregação, Jonas não sabia o que estava no íntimo dele. Irmãos, olha, isso eu disse para os irmãos, nós não sabemos o que está dentro de nós. Diz que a irmã Margaret Barber, que ajudou muito o Otmani, quando ela partiu para o Senhor, ficou uma Bíblia que ela usava, uma Bíblia bem gasta. E os irmãos, sabendo o grande amor que ela tinha pelo irmão Otmani, e o Otmani tinha por ela, porque foi ela a grande ajudadora, que realmente debaixo do Senhor voltou a vida do Otmani, né? Eles tinham uma ligação muito grande. O Otmani era jovem, tinha 19. Ela orou junto com uma outra irmã na China 7 anos para que Deus levantasse um avivamento e levantasse a obra dele na China. Olha, que coisa tremenda, não é isso? Coisa tremenda. Quantos irmãos hoje ficam sem fazer nada, quando eles poderiam pegar o encargo de oração e dizer: vou orar todos os dias na minha casa, ninguém vai saber. Mas Jesus diz: quando você entrar no seu quarto, fechar a porta e orar em secreto, teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Me lembro, está vendo? Você não vai aparecer pregando, nem cantando, nem tocando, nem declamando, nem nada, mas você está lá orando e secretamente, coisa mais maravilhosa, né? Quando eu chegar naquele dia, eu gosto muito de falar sobre isso, um medo tremendo, né? Porque eu, de certa maneira, pela graça de Deus, eu apareço um pouquinho para falar, escrever e tudo mais, né? Então esses que aparecem muito são os primeirões da fila, né? Tá todo mundo lá e tal, e na olha para trás assim, aquela fila lá, sabe aquelas filas de NPS, a pessoa está pegando ficha para consultar, né? A gente está procurando emprego em São Paulo, aquelas filas, viram os quarteirões, né? Aí aquele irmão bem espiritual lá na frente que apareceu, né? Ele olha, você nem consegue mais olhar, eu não peço de óculos aí. Aí olha, não, rapaz, olha lá, vamos ver o celular. Finalzinho da fila, oi, irmão. Quem está dando tchau no diário? Fulano de novo, né? E apareceu. Aí o Senhor Jesus veio e disse: turma, sentido! O exército dele. Meia volta! Ao vento! E aí? De repente, o que é primeiro é o último. Não, a gente não sabe, né? Por isso, irmão, é importante que você tenha, olha, essa mulher foi usada por Deus de maneira tão profunda, tão abençoada. Ela foi para a China como missionária. Quando chegou lá, era uma bênção tão grande. Diz que uma vez o Otmani, os outros não pegaram assim, né? No bom sentido, sacudindo a irmã, falou: irmã, você não pode ficar parada aqui nessa vila. O que você vai fazer nessa vila? Você tem a palavra de Deus, você tem vida, você tem imagem de Cristo. O que você está fazendo aqui? Está vendo? Ela sabia o que ela estava fazendo, mas disse: não sou eu, o senhor tem que ganhar alguém. O Otmani hoje é conhecido no mundo inteiro. O irmão Christian disse que tem um livro na Inglaterra chama Who is Who? Ele é nisso? Opa, tem um montão de gente, viu? Pensei que era ele que ia responder ela. Who is Who? E disse: se você procurar lá, Margaret Barber, o nome dela não está lá. Entendeu? O nome dela não está escrito lá. E ela, veja bem, ela, quando estava lá no meio lá na China, o que aconteceu? Os outros companheiros da missão, quando viram a bênção de Deus na vida dela, se levantaram contra ela. Aí acusaram ela de um pecado grave. Eu nunca soube o que é. Nunca perguntei também, mas eu creio que foi problema de moral, que ela não casou. Ela era uma mulher solteira. O
fulano, o que está acontecendo? Isso não sei. Mas assim, não sei. Ela não se defendia. E ele ficou nervoso com ela e disse: eu te ordeno que você me diga toda a verdade no nome do Senhor Jesus. Ela disse: então eu digo. Se você está me ordenando como meu superior, eu vou te obedecer. Mas dar satisfação eu não dou. Realmente eu não sou culpada disso que aconteceu. Não tem nada a ver com isso. Ele falou: tá bom, eu acredito na sua palavra. Mas por causa do que foi criado, você não deve voltar mais para a China. Ela disse: isso não. Isso não. Eu vou voltar para a China, porque lá é o meu lugar, foi lá que o Senhor me mandou. Tá bom? Então você pode voltar, não pela missão. Você está cortado agora, tá? Não tem sustento, não tem nada. Sabe o que acontece? Vendeu tudo que tinha. Comprou a passagem e foi para a China. Nunca se contou que quando ela morreu, ela tinha um guarda, um copo, um prato, uma colher, um garfo e uma faca. Só. Às vezes, ela tinha que orar para Deus dar um pedaço de sabor para lavar a roupa. Quando ela morreu, os irmãos mandaram um livro, a Bíblia dela, de presente para o irmão Miguel. E ele disse que quando ela era na primeira página, essa página que eu tenho aqui, ela tinha escrito uma oração que dizia: Senhor, dá-me conhecimento pleno de mim mesmo. Oi, irmãos, essa coisa mais importante é conhecer a nós mesmos. Nós não conhecemos a nós. Essa oração, quando Pedro foi dado naquela situação de ter negado, recusado a cruz, igualzinho a história do João, é uma história de todo mundo na Bíblia igual. É uma história só, com quadros e figuras diferentes. Quando Pedro negou o Senhor, ele disse: não conheça esse homem. Ele pôs o dedo na direção errada. Não é isso? Se ele tivesse dito: não conheço esse homem. O que eu estou fazendo? Meu melhor amigo. Esse é meu melhor amigo. Estou dizendo que eu não conheço ele. Eu não conheço esse homem. Não sei quem eu sou. Irmão Jonas não sabia o que estava no coração dele. Ele disse: ô Senhor, que meu nome vai passar jeito, vai curar. Amanhã eu sei o que é, por causa da vontade de Deus, ser excluído de uma igreja evangélica, descaridosamente, pelo pastor que me batizou, que me levou às águas, que viu a minha conversão, que viu dar os primeiros passos na vida cristã, que me viu levantar e pregar numa praça pública de Belo Horizonte, na Praça Los Soares, e levar multidões para ouvir o culto na pregação, e ele pregar o Evangelho e as pessoas se converterem. Ele acompanhou. E um dia, pela vontade de Deus, que eu tive que deixar aquele grupo de irmãos, ao invés de escrever no boletim: irmão Delcio e irmão Auri, se desligaram por livre e espontânea vontade, se filiaram a uma igreja não reconhecida pela Convenção Batista Mineira, que era a Convenção Batista Brasileira. Ele simplesmente colocou Delcio e Auri excluídos. Não falou nada. As pessoas encontravam com alguém no meio da rua, olhavam para ela e ficavam assim: coitado da mãe. O que aconteceu? É que Deus cometeu adultério. Irmãos, nós não conhecemos nosso coração. Nós não conhecemos. E Jonas, quando ele viu esse resultado maravilhoso, essa bênção de Deus, de toda aquela cidade se converter, ao invés de se alegrar e dizer que o meu nome vai passar a gente. Eu não tenho nome, eu sou escravo, eu não tenho mulher, não tenho filho, não tenho direito a nada. Eu sou escravo. O que eu valho? Nada. Está vendo? Ele queria salvar o nome dele como profeta. E aí então ele foi, a palavra de Deus diz: com isso, capítulo 4, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Não, com isso, o fato de ver uma cidade inteira de 1 milhão de pessoas, não, eu não queria mais nada.
uma bênção dessa? Se a pessoa chegar em Belo Horizonte, durante 3 dias, caminhando, andando pela rua e dizer, ainda 40 dias Belo Horizonte será destruído. E depois daqueles dias, simplesmente toda a cidade se converter, 1,5 milhão de pessoas. Deixa. Vale a pena, não vale? Jonas, com isso, ele desgostou-se. Sabe o que a pessoa desgosta? Como é que é? Como é que a palavra desgosta? Desgostosa, né? Ou insatisfeita e feliz, né? Desincha a vida, sabe? Cabisbaixa, você encontra com ela, só a pessoa reclamação, é só tristeza, né? É giló pra cá e não sei mais o que, entendeu? Só tem amargo, né? É limão, é isso aqui, irmão. Essa é a situação do Jonas. Imagina quando o senhor encontrou com ele está, não, você está doido, não. Eu sei o que foi, Jonas? Esse povo aí converteu todinho, o que vai acontecer com eles? Não está escrito aqui, não, mas é isso, de meu nome, Senhor. A vida não sempre vai acabar, se tiver outro no vídeo. Não tem. Daqui a pouquinho ela está buscando. Todo mundo tem que saber o que está acontecendo aqui, onde for ouvir a vida, né? Não sei se eu vai pedir de novo, irmão, que ontem já deu problema, hoje não pode dar, ainda tem. Não, está desgostoso, está vendo? Extremamente desgostoso, que o Espírito Santo aqui está usando as palavras para mostrar o quadro daquele indivíduo. Ô irmão, que tristeza, não é? Há uma pessoa aqui em San Antônio do Norte, que quando você encontra, você conversou 2 minutos, só tristeza. Sabe, alguém disse que o chinês conhece a pessoa pelo rosto. O rosto está comprido, está batido. O chinês disse, eu lamentei a vida inteira, porque não tinha sapato, até o dia que eu entrei, eu não tinha pé. Isso não sei, benção, eu tenho pé. Não é? É assim a nossa vida. Você tem que encontrar, né? Um dia que eu me encontrei aqui com como é que é? Júlio? Walter Júlio. Não, fui tocado profundamente para a vida daquele irmão. Quantas vezes ele veio aqui, vai falar da minha vontade? Senta aqui, vou ouvir falar 2 horas, 3 horas, para mim café pequeno. Eu fico só olhando para ele, né? Ele fala, já viu uns beijinhos no microfone? Vocês vão reparar? Eu aprendi com ele. Porque eu não sei onde é que está a posição do microfone. Ele faz isso, você vai saber que ele não tem o microfone. Eu ainda vejo. Aí quando ele chegou, eu falei assim, olha, não tem as 2 vistas, eu ainda tenho 1 ou 5, ainda tenho 1. Extremamente desgostoso e irado, e orou ao Senhor. Para Jonas é o Senhor, do Jeová. Ele vai orar a Deus, que para ele tem que ser sempre Deus da misericórdia, Deus da bondade, Deus da oferta, Deus do perdão, Deus da paciência, Deus da misericórdia. Os outros é o Deus da justiça, Deus que castiga. Ele orou, o Senhor disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Não foi isso que? O que ele disse lá na terra? Me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Por isso, Senhor, eu sabia que isso era assim. Está vendo? Eu não quero pregar isso para esse povo, eu quero anunciar para dizer Deus da justiça, do juízo, do julgamento, da destruição. Eu não quero pregar para eles o Jeová. É isso aí. E ele é sincero. E isso conta. Está vendo? O anjo lutou com Jacó e perguntou, como é que é o seu nome? Será que o anjo que é o Senhor Jesus não sabia?
começar a dizer, meu nome é Jacó, eu sou um enganador aí, um salafrário, mas minha mãe que pôs esse nome, não tem nada a ver com isso não. Ele respondeu, meu nome é Jacó. Você sabe uma das frases mais bonitas que tem no Velho Testamento? Para mim, o Deus de Jacó, obrigado. Está vendo? Deus de Jacó. Deus está dizendo, eu sou o Deus do enganador. Ei, né? É ânimo para a gente, não é? Maravilha. Quando Deus salvou Mateus, sabe que ele colocou o nome dele na genealogia lá dos apóstolos? Ele diz, Mateus, ele diz, o publicano. Ele disse, eu não quero esquecer isso. Eu sou Mateus, o publicano. Ah, irmãos, está claro que Jonas tinha um problema. Esse coração dele é pelo amor dele pela nação de Israel. Mas ele esqueceu que quando Deus chamou Abraão, que é o início da nação de Israel, Abraão disse, tu serás uma bênção para todas as famílias da terra. O povo de Israel não foi separado, se sabia que Israel era colocado no centro da terra. Quando Deus chamou Israel, Deus dividiu, está escrito na Bíblia, não posso dizer para você onde agora, mas Deus colocou Israel de tal maneira que a posição dele era central. Tinha um tanto de nações aqui, para aqui, para aqui, e a quantidade de gente era igual, ele estava no centro. No centro. Ou seja, não tinha mais gente para lá, nem para cá, nem para cá, tudo era igual ao redor dele, para que ele pudesse ser uma bênção para todas as nações. Não? Jonas não aprendeu isso. Ele disse, Deus é Deus de Israel. Se Nínive quiser arrepender, tem que todo mundo pegar o ônibus e ir na Jerusalém. Se eles forem em Jerusalém no nosso tempo e se arrepender e oferecer sacrifício da maneira que nós oferecemos, aí eu acredito que Deus possa perdoar. E outra coisa, vai ter que se tornar um prosélito, ou seja, tem que aceitar o Deus de Israel. Tem que fazer como Naamã. Não é judeu, mas creu no Deus de Israel, tem que pegar um pouquinho de terra da terra de Israel e levar para a terra dele para dizer, é a terra de Israel, eu não vivo mais na terra do gentio. Irmão, também sabe o que é isso? É legalismo. Sem dúvida que ele tinha um amor, está vendo? Esse amor que nós temos pela nossa família. Os irmãos lembram que eu contei uma vez da minha ida quando eu fui em Taiwan, em Formosa, pertinho da China comunista, e lá estava tendo uma conferência, e eu vi um jovem dirigindo, dando os avisos, ele comandava toda a conferência. Aí o irmão Cristo me disse, irmão Delcio, está vendo aquele jovem? Um moço, um homem novo, de mais ou menos 30 e poucos anos. E sabe qual é o segredo da vida dele? Olha só para você ver aquele moço, que bênção que ele é. Deixa eu contar a história para você. Ele era menino, estudava, e um dia o ônibus escolar estava voltando para levá-los para casa. E houve um acidente muito violento. Todas as crianças se machucaram. E eles foram levados para um hospital. E aconteceu que ele foi um dos primeiros a ser levado para dentro do hospital e foi levado diretamente para um quarto onde tinha cama. Os outros que foram chegando depois, não tinha mais lugar no hospital, foram colocados em macas no corredor. O pai desse irmão, esse jovem, o nome dele parece que é irmão Ting, TNG. Eu tomei café na casa dele, porque eu queria ver como é que uma pessoa pode tomar café e não tem estômago. Porque eu tinha traduzido uma história dele só na revista Maturidade, vivendo pela vida de ressurreição. E aí um dia o Senhor me permitiu ir lá na casa dele tomar café com ele. Eu sentei de manhã e eu vi ele comer, aqueles arroz unidos, venceremos, arroz chinês, todos colados, unidos, venceremos ali, a figura da deveria ser a igreja, todo mundo unido, e vi ele comer amendoim, ele tomar chá, e eu fiquei boquiaberto. Ele não tem estômago, não tem jogo, está com câncer. Mas sabe o que aconteceu? Uma mulher, que o filho estava no corredor, ela chegou e começou a reclamar com os enfermeiros, explicaram por que meu filho está aqui no corredor. Olha lá, o filho daquele homem está lá dentro, porque dinheiro, e o irmão realmente é rico. Só para os irmãos lá em Taiwan, deu 3 andares no prédio. Um para reunião, o primeiro, o segundo para escritório, e o terceiro para depósito de livro. Quando o irmão Cristo esteve lá, não sei quantos anos, eles publicaram um monte de livro do irmão Cristo e de outros autores do Monte Tempo no chinês.
Né? Ele deu isso. Quando ele ouviu aquela palavra, ele lá do outro lado, ele ouviu quando a mulher falou: isso é porque ele é rico, por isso que ele está lá dentro. Ele foi, chamou o enfermeiro, despistadamente, assim, sem a mulher dele, falou: por favor, troca meu filho, põe meu filho lá fora, e põe o filho daquela senhora lá no quarto. O filho dele está ouvindo. Aí o enfermeiro falou: não, senhor, não vamos fazer isso não, porque essa mulher é muito sem educação, o seu filho está muito mais machucado e não foi preferência, chegou primeiro. Ele falou: por favor, troque agora. Ele falou: eu não posso fazer isso, o seu filho está muito mais machucado. Ele falou: meu amigo, o Deus que eu creio é o Deus do quarto e o Deus do corredor. E isso conquistou o coração do filho. Ele disse: não, Deus, esse moço é isso por causa daquela palavra do pai dele. É um homem de fé. Irmão, a conferência terminou, nós fomos para um outro hotel no centro da cidade, hotel chique. Aí tem lá um salão de reuniões, um púlpito, chique. Nós estamos sentados lá esperando o irmão Lance Lambert, que ia pregar em Israel. Aí entra uma pessoa de terno, gravata, assim. Já sabe, né? Pegou andar assim, né? Com a flanelinha na mão, cabecinha baixa, sem olhar para ninguém, limpou o púlpito todinho, tirou toda a poeirinha. Sabe quem é? O pai e o filho. É o Tim, é o pai. Um dos homens mais ricos da cidade, limpando o púlpito para ele. Diz que algumas vezes, irmão, que ele limpava os vidros da reunião. E ele passava o pano assim para limpar, aí depois ele voltava atrás e olhava, está bem limpinho. Aí passava do outro lado, aí olhava e falava: não, está muito sujo ainda. Dava a impressão que estava dentro do vidro. Aí ele orava, parava de limpar e falou: Senhor, minha vida é assim, Senhor. Parece que está tudo limpinho quando a gente olha do lado, quando olha do outro, está tudo sujo. Jonas, extremamente raro. E aí então ele fala a primeira vez, irmãos, verso 3: peço-te, pois, Senhor, tira-me a vida, porque me é melhor morrer do que viver. Versículo 8, a última parte. Pelo que Jonas pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. E então perguntou Deus a Jonas, verso 9: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Vamos estar dando para ver a feiura da alma. A que ponto que chegou a alma, a contaminação da alma. Aqui, irmãos, Deus não está tratando mais com os atos. Deus falou: não, Jonas, agora nós temos que ir na raiz. Nós temos que matar a vida da alma. Ela não pode continuar produzindo fruto. Fruto está lá, capítulo 1 e 2, mas agora você vai tratar com a vida. Isso é coisa longe, irmãos. É longe. Leva tempo para a gente chegar lá. Se nós passarmos pelo 1 e 2, nós vamos chegar lá. 3 vezes. Olha, irmão, essa é a explicação clara para quantas pessoas que vivem uma vida miserável sem qualquer motivo. Há motivo para o Jonas estar desse jeito? Tem explicação para um homem profeta de Deus pedir 3 vezes: o melhor é morrer. Olha, irmãos, que Deus sabe que nós só fazemos o engano que nós estamos vivendo, o engano de Satanás. Eu estou até com medo de falar a palavra, mas eu preciso falar para os irmãos, me perdoem. Essa situação do Jonas aqui, sabe o que é? Depressão. Isso é depressão. Lembra do Elias? A mesma coisa, ele orou pedindo a Deus tirar essa vida dele. Sabe o que tinha acabado de acontecer? Ele tinha tido aquela vitória e chegou: olha, abre um buraco aqui em volta do altar do Senhor, enche de água. Está vendo? A pessoa tinha enche de água como, rapaz? 3 anos e meio que não chove. Você sabe disso? Você que falou que não ia chover? Agora encher esse buraco aqui de água, está louco. Enche de água.
encheu de água ali, Deus mandou fogo do céu, lambeu aquilo tudo, e eles mataram só naquele momento 400 profetas de Baal. Alguém chega perto dele e diz assim: ó, Jezabel vem aí atrás de você. Jezabel vem aí. O que ele fez? Ó, desapareceu. Lá em cima, no monte escondido, ele disse: Senhor, tira isso. Está vendo? Depressão. Irmão, depois de ter uma vitória, uma bênção tão grande, sem dúvida que tinha a mão de Deus no caso do Elias para ensinar para ele quem ele era. Mas é uma coisa passageira na vida dele. Irmão, quando nós olhamos a nossa vida, há motivo? Não. Por quê? Porque há pessoas que têm motivo para estar triste e lamentando, não estão. Na verdade, você encontra com o irmão Walter Júnior, a qualquer momento a esposa diz: olha, a vida dele é assim, é o tempo todo. Não tem reclamação, não tem murmuração. A pessoa não pode fazer nada. Todo carro que vai, a esposa tem que guiar, ela que dirige o carro, ela tem que trazer ele aqui, colocar o microfone na mão. Não pode ter nada para pregar, tem que pregar tudo. Só fica no coração, não tem de papel. E esse tem motivo para reclamar, irmão. Ou teria motivo. Está vendo? Jonas está profundamente deprimido. E o Senhor pergunta para ele várias vezes: é razoável? Você acha que é justo, Jonas, você dar desse jeito? Irmão, sabe que é a coisa mais, para mim, mais triste tem uma situação dessa? Por exemplo, aquela esposa ou aquele marido, que não é só as esposas, tem esse problema dos maridos também, que quando um dos dois tem que viajar, aí imediatamente começa a aceitar as mentiras. Ó, vai bater o carro, vai ter um acidente, não volta para casa. Tá vendo? E você entra em pânico. Sabe o que você está dizendo com isso? Com essa atitude? Me ajude. Não creio que o Senhor está dizendo o quê? Não existe Deus. Porque se ele existe, ele é Deus, ele é Pai. Não é sério. O que você está declarando com a sua atitude é sério. Está vendo? Quando Jesus disse: não vos preocupeis com o que haveis de comer, de beber, de vestir, e você preocupa, o que é isso? Pecado. Eu espero que a gente não tenha como. Muita gente fica esperando que a gente vai apontar o erro de cada irmão, o que é relacionado com o irmão. Não tem condição de fazer isso. Só o Espírito de Deus que pode mostrar a cada pessoa. Jonas, o profeta, como diz os irmãos, vamos pegar essa palavra do irmão Jonas. É a experiência nossa de cada um de nós. Aí os irmãos agora, Deus vai tratar, vai mostrar para Jonas como é que a alma dele é tão feia. Quanta feiura levou na alma. À medida que a gente vai crescendo, é por isso que muitos irmãos olham para: puxa, mas por quê? Aquela pessoa é tão abençoada, ela é uma vida tão separada, mas lá dentro na alma, a gente vê como a nossa alma é contaminada. Os irmãos vão dar certo, eu falei ontem aqui brincando com os irmãos, a questão de estar filmando aqui, não penso que eu estou brincando, não, estou falando sério. Eu já estou tão assim, tenho uma boa experiência nesse campo que quando eu vejo o seu tio, ó, o pregadorzinho está idoso, ele está vendo o tempo todinho pregando ali, ó, quem está bonito, ó, quem está decoradinho. Né? Na televisão ali, as pessoas dizem: não, você fica bem no vídeo. Ah, que isso, não, estou velho, estou acabado, não, está jovem, né? Aí você chega lá e cortou aqui sem mais ninguém sabe como. Hoje está filmando tudo, né? Aí, irmão, como é que Deus vai tratar? Com cada pessoa ele sabe como tratar. Aí o que ele fez? Versículo 6. Verso 5. Jonas foi lá para cima de uma montanha, onde já conhecia, saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria na cidade. Sem dúvida que era época de calor. O problema é época de verão, né? Muito calor. Ele então foi lá, ele fez uma enramada, né? Para proteger ele do sol, e ali ficou sentado para ver o que aconteceria na cidade. Não tem mais nada para acontecer, Jonas. Já revenderam, já aclamaram a Jeová, já aclamaram a Deus, e Deus os ouviu como Jeová, porque sabe do coração deles. Não tem mais nada, não.
consertava para ver, quem sabe não vai dar um jeitinho, sabe? Quem sabe o Senhor vai arranjar uma maneirinha de mandar fogo do céu e se resolver. Aí então o Senhor fez nascer, viu? Aqui no original é Deus preparou. Lembra do primeiro preparou? Deus preparou o peixe. Então, no original, tá vendo? Nas traduções, irmão, tradução em inglês tem essa vantagem. The Lord prepared. O Senhor preparou. E aqui, the Lord prepared a plant. O Senhor preparou uma planta. É preparado, é a mão dele. Está vendo? É o Deus do governo, é o Deus do trono. Ele preparou uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Irmão, a única nota de alegria que tem esse livro. A única palavra de alegria que tem aqui, Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. Por quê? Está vendo? Porque ele já tinha dele e o Senhor ainda mandou mais uma, né? Os estudiosos dizem que é uma mamoneira, né? De mamona, que produz folhas muito grandes e produz assim uma sombra muito confortante, sabe? Que descansa realmente a pessoa. Então Deus também preparou, né? Mandou aquela planta, né? Cresceu sobre Jonas. Jonas se alegrou. O jeitinho que eu queria, né? Aqui assentado, em cima da montanha, olhando aquela cidade de gente ímpio lá embaixo, aquele povo que ama Deus, né? Agora mesmo o fogo vai descer do céu, vai torrar esse povo todo, acabou minha preocupação com o futuro, que esse pessoal vai poder invadir Israel um dia, né? E o meu nome, como profeta, ficará novamente sustentado, que é a segunda grande profecia de Jonas, que se cumpre. A primeira, quantas palavras? Que Deus ia restaurar os termos de Israel desde Ramate, pregaçãozinha assim, né? Mais banais. E agora uma outra, ainda nem será subvertido. Puxa, meu nome é esse jeito. O homem não fala nada e acontece no mundo inteiro. Tá vendo? Isso aqui para mostrar a essência do egoísmo. Tá vendo? Lembra daquele homem lá em Lucas capítulo 12? A sua fazenda produziu com abundância. E ele diz, não tenho onde guardar, porque minha fazenda produz. Minha fazenda. Vai contando aí. O que farei? Já sei, destruirei os meus celeiros. E aí recolherei os meus frutos. E depois direi a minha alma. Alma, como descansa, folga, porque tens em depósito para muitos anos. Lembra? Isso é a alma, o eu. Meu celeiro, meus frutos, minha alma. Jonas está lá. Essa é a vida do cristão egoísta. Irmão, se existe uma coisa que Deus tem que mexer na vida dos cristãos hoje, tá? É bom o coração para dar. Nós somos pessoas avarentas. Nós nunca estamos na reunião para olhar a situação de um irmão, de uma irmã, como é que está vestindo. Falando de modo geral, viu? Por favor. Porque senão seria descaridoso com algumas pessoas que nós sabemos que realmente ajudam. Não, nós não temos esse coração. Nós não somos pessoas que abrem mão para dar um sacrifício. Nós damos sobra, nós damos esmola. Mas para nós, eu me lembro em Belo Horizonte que eu cheguei perto de uma pessoa uma vez, falei, irmão, estou com um livro para ser publicado. Alguém me ofereceu uma gráfica de graça para publicar, Esther, conflito entre a carne e o espírito. Só que essa gráfica é de um político, ele tem a gráfica só para fazer propaganda política. E aquele irmão, um outro irmão, falou comigo, você vai lá, pede para publicar um livro para você, e ele vai perguntar se você vota nele. Você fala que vota, mas eu não vou votar. Como você fala com ele? Você acha que eu vou publicar um livro no nome do Senhor Jesus em cima de uma mentira grossa e vergonhosa, sem vergonha dessa? Ele saiu trocando as pernas lá de casa. Alguém lembra, estava na janela e viu o carrão parado na porta. Você está falando para ele voltar?
sabe que você pode ajudar? Estou pedindo aqui os 3 ou 4 irmãos para a gente publicar o livro. Quando o livro ficar pronto, eu te dou o valor que você me deu, eu te dou o livro, aí você está de presente, fazer um ministério. Não posso tomar. Perto, você nem imagina. 3 dias depois passei na porta dele, estava com um carro último modelo, zerinho. Ele não tinha comprado ainda. Aí tem dia de comprar o carro, claro, irmão, o dinheiro é dele, ele faz o que quiser. Mas isso prova alguma coisa. Isso prova alguma coisa. Irmãos, a nossa vida hoje, eu estou falando dessa questão aqui, que é o que mais pega, gente. Se nós vamos comprar alguma coisa, R$5, R$10, não é difícil. Mas para dar para uma pessoa necessitada, é difícil. Está vendo? Isso eu estou falando para mostrar para os irmãos que tudo que nós buscamos é em direção ao nosso conforto, ao nosso bem. Está vendo? Até nas coisas espirituais é assim. É como aquela pessoa que diz, oh, Senhor, eu te dou graças, que eu tenho a minha casa, tenho minha esposa, está com saúde, tenho meus filhos, nós temos a palavra de Deus, nós temos hinos para ouvir aqui na radiola. A radiola não existe mais não, no som. Você foi de velho, né? Alguns conhecem, tá vendo? Guerreiro, né? Aí tem o som para ouvir as nossas músicas, né? Nós podemos ir para o culto na igreja, né? Nós estamos cercados, Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó é nosso Deus. E os outros que se dão. Irmão, vamos. Como que Jonas depois de fazer uma palavra tão dura, tão pouco palavra, né? Como que é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, sendo que a alma dele tinha sido tratada? A vida da alma. A vida da alma. Os atos da alma tinham sido tratados. Essa congregação não foi sendo uma sociedade. É verdade. Como que ele foi ser usado por Deus, sendo que ele não estava no ponto, naquele ponto de vista correto, como o ministério público? Sem dúvida, né? Bom, a Bíblia diz que Deus falou aqui que a cidade de Nínive era muito importante diante de Deus. Está aí no capítulo 3, versículo 3. Havia um significado para Deus que não foi mencionado aqui, o que era Nínive. Então, sem dúvida nenhuma, né? Deus está no controle de todas as coisas. Agora, irmão, Deus tem que fazer isso com Jonas para quê? Para mostrar exatamente onde estava o problema sério da alma dele. Na verdade, não merecia ter esse resultado, mas não é assim que Deus faz conosco. Até os resultados que nós temos hoje, nós fizemos por onde? Não fizemos por onde. Na verdade, quase tudo que nós temos, você olha para trás e fala, mas eu não paguei o preço para ter isso. Misericórdia do Senhor. Aí um dia Ele vai mostrar para nós que além de você não ter trabalhado, de você não ter feito devidamente a sua parte, ainda Ele te deu. E aí o que aconteceu? Você se ensoberbeceu por aquilo que Ele deu. Porque, irmão, o Senhor quer que a gente suba bem alto. Aí Ele dá um tiro só. Tum! Aí você desce assim. Tá vendo? Sabe uma vez? Uma ótima ali pegou um copo de lata, e ele soltou assim, blé, no chão. Aí falou com os irmãos, amassou? Amassou. Tem jeito de se amassar? Tem. Esse quebrantamento aqui é pequenininho. Aí vai acontecer na sua vida, o que Deus vai fazer? Pegou um copo de vidro e soltou no chão. Blé. Aí falou, agora junta os pedaços, irmão, você não tem jeito, por exemplo. Um dia Deus vai te quebrar assim. Vai tentar juntar os caquinhos para unir aquela pessoa, não tem jeito. Essa é a história do Jonas. Viu, irmão? Quero só usar esse nosso tempo. Realmente hoje passou muito bem, mas eu só, para me concluir aqui, o Senhor vai mostrar para nós agora como é que Ele tratou, vai mostrar a essência do egoísmo, do amor próprio, da autocompaixão do Jonas. Então, nós temos algumas transparências que vão nos ajudar a ver. Olha só, irmão. Deus fez primeiro, preparou a primeira planta, trouxe para Jonas aquele conforto, tá vendo? Ele, ao invés de estar debaixo do meio do povo para ver, de acompanhar de perto o que está acontecendo, porque é a vida de uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Olha, irmão, deixa eu só abrir um parênteses aqui antes de falar mais alguma coisa. Repara a nossa vida dentro de casa.
Às vezes a gente dá mais valor a uma coisa morta do que uma pessoa da família. Nós não queremos que alguma coisa da casa estrague, mas somos capazes de pisar numa pessoa da casa por causa daquela porcaria que é perecida. Abre os seus olhos, isso é egoísmo. Isso é egoísmo do grosso. Jesus disse: você não deve esconder a sua luz debaixo do vaso. Isso eu estou dando apenas um exemplo. Um pai é capaz de maltratar um filho querido e amado, que ele não vai ter jeito de viver sem ele, por causa simplesmente do menino chegar e bater a porta do carro. Eu já vi irmãos que só falta avançar na mulher ou no filho, quem bateu a porta do carro? Puxa vida, a porta do carro é sensível. Amassou, conserta. Você diz uma palavra para o seu filho que nunca mais terá conserto. Que não, cuidado. O egoísmo nosso se manifesta nessas coisas. Nós amamos mais uma coisa morta, perecível, que não tem vida. Certo? Para não falar muitas vezes das nossas brigas evangélicas por causa de templos e pedras mortas, pisando na cabeça dos irmãos, massacrando os irmãos. Isso é o eu da pessoa, isso é a alma da pessoa. Essa é a história do Jonas. Aí o que o senhor vai fazer agora? O senhor vai preparar uma coisinha desse. No dia seguinte, Deus disse: olha, presta atenção. O Senhor Deus, versículo 6, preparou a planta. Por quê? Porque é o Deus da misericórdia, mas é também o Deus do juízo. Está vendo? Jonas disse: eu sou servo do Senhor Deus. Está vendo? Aqui é o Senhor Deus que faz a planta aparecer, porque é o Jeová, é o Deus da misericórdia. Mas agora, ele diz: muito bem, Jonas, então você quer que eu trate o povo de Nínive? É como Deus do juízo, é o Deus do julgamento, então eu vou tratar você assim. Deus, no dia seguinte, não tem Jeová mais agora. Ao subir da alva, preparou o velho, agora é outro preparado por Deus, o qual feriu a planta, e esta se secou. Nascendo o sol, Deus preparou o vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. E aí Deus perguntou a Jonas. Então agora, irmão, não tem a questão da... Sempre Deus é misericórdia, mas aqui diz Jonas: eu vou tratar você da maneira que você está querendo que eu trate o povo de Deus. Está vendo? Você quer dureza? Então vamos conversar na dureza. Você diz que eu sou um Deus clemente, misericordioso, que arrepende do mal, certo? Mas você não está agindo assim com as pessoas. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira. Aí acabou o tratamento. Tornou-se. Aí Deus